Sanctum silentium in corde meo flamma. O sentido da nossa vida através das diferentes dimensões do ser, inserido no todo cósmico. Qual é o sentido da nossa vida aqui na Terra? Esta questão acompanha a humanidade desde o início. Não é possível respondê-la se considerarmos o ser humano apenas como um acaso biológico, como uma consciência que brilha brevemente entre o nascimento e a morte. Pois, no fundo, sabemos que somos mais do que isso. Não somos apenas corpos. Somos consciência. Somos um eu que tem consciência de si mesmo. O sentido da nossa existência não começa com o nascimento, e não termina com a morte. A nossa vida está inserida num contexto muito maior, que abrange muitas formas de existência e de vida, numa ordem espiritual e cósmica, na qual o desenvolvimento é o princípio central. Não viemos do nada por acaso. Viemos de uma realidade espiritual, da consciência. E não voltamos para o nada. Seguimos em frente, para mais maturidade, mais liberdade, mais amor. A vida na Terra é uma etapa, um espaço de aprendizagem, uma escola da consciência. No mundo material, experimentamos algo que não é possível em formas de existência puramente espirituais: limitação, resistência, tempo, transitoriedade. E é precisamente isso que dá origem ao desenvolvimento. Aqui aprendemos a assumir responsabilidades, a experimentar as consequências dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Aqui, o mero conhecimento transforma-se em sabedoria vivida. O ser humano é um ser espiritual numa viagem no tempo através da matéria. A morte não é um fracasso, uma queda, um julgamento. É uma transição, um retorno a outra forma de existência. A consciência permanece. O eu permanece. O ser humano abandona o corpo como uma ferramenta ou um veículo alugado, que era necessário para essa fase de aprendizado. E entra em um mundo que não é estranho, mas mais familiar do que muitas vezes imaginamos. Experiências de quase morte, acompanhamento de pessoas em fase terminal, encontros com pessoas falecidas. Tudo isso aponta na mesma direção. A consciência sobrevive à morte. O pensamento, a memória e os sentimentos continuam. E o ser humano não está sozinho. Ele está inserido em uma comunidade espiritual, acompanhado, sustentado, guiado, neste mundo. Também chamamos isso de nossa equipe espiritual. Isso inclui os anjos da guarda, os guias espirituais que nos aconselham, para que o conselho se transforme em ação. Podemos e devemos recorrer a eles com amor. O nome que lhes damos não é decisivo. Após a morte, não há julgamento punitivo externo. Há reconhecimento. O ser humano se encontra consigo mesmo. Ele reconhece o que fez da sua vida, não para ser condenado, mas para amadurecer. O que chamamos de amor permanece. O que desenvolvemos em termos de responsabilidade permanece. O que vivemos em termos de verdade interior permanece. Posses, status, poder, tudo isso desaparece. O que fica é o que nos tornamos. E é exatamente aí que reside o sentido mais profundo de nossa vida. Estamos aqui para nos tornarmos. Não perfeitos, mas mais verdadeiros. Não adaptados, mas mais conscientes. Não bons por medo, mas por discernimento. Nesse contexto, a reencarnação não aparece como punição, mas como graça. Como uma oportunidade de continuar aprendendo. Como pedagogia cósmica. O que ainda não compreendemos, podemos experimentar novamente. Em novas circunstâncias de vida, com novas oportunidades, com maturidade crescente. O karma não é um livro de dívidas morais, mas uma lei de consequência interior. Encontramos a nós mesmos. Nossa vida responde ao que colocamos no mundo. Não de forma vingativa, mas organizadora. Não de forma dura, mas justa. O mundo espiritual também não é um céu estático. Ele está em movimento, em desenvolvimento. Aprender, agir e ajudar a moldar continuam. O ser humano continua sendo um ser ativo, integrado em contextos maiores.
E aqui se abre o horizonte cósmico. O ser humano não é apenas um eu individual. Ele faz parte da humanidade. E a própria humanidade é um organismo em desenvolvimento. O sentido de nossa vida vai além da felicidade pessoal. Somos responsáveis pelo todo, por nossos semelhantes, pela natureza, pela terra, pelo futuro. Assim, a felicidade pessoal, a alegria e a serenidade são a consequência de vivermos nossa responsabilidade. O ser humano, como ser híbrido, está entre os mundos, com um pé na matéria, com um pé no espiritual. Através do nosso pensamento, sentimento e ação, atuamos em ambas as direções. Somos uma ponte, tradutores, co-criadores. As religiões foram e são companheiras desse desenvolvimento. Não são verdades definitivas, mas escolas de consciência. Nessa perspectiva, Jesus não aparece como um salvador exclusivo, mas como um mestre do amor, da liberdade interior, do amadurecimento do eu. Não é medo de Deus, mas confiança. Não é obediência, mas conhecimento. Quem não tem mais medo da morte vive de forma mais consciente. Quem reconhece o sentido vive de forma mais responsável. Quem sabe que tudo está integrado perde o medo e ganha profundidade. O sentido da nossa vida é o desenvolvimento no amor e na liberdade. Não apenas uma vez, mas ao longo de muitas etapas da vida. Não isoladamente, mas cosmicamente conectados. Estamos a caminho, e não estamos perdidos. Que privilégio, que felicidade viver aqui e agora e ter o máximo de possibilidades de desenvolvimento através do máximo de desafios.